Onde você estava enquanto a sua vida acontecia? Eu não estou perguntando onde estava o seu corpo. Eu tô perguntando onde estava você. Porque o corpo estava lá, no trabalho, no trânsito, no jantar com a família, na reunião, na esteira da academia. Mas e você? Você talvez estivesse revivendo uma conversa que já tinha acabado? Ou antecipado uma que nem começou? Ou planejando mentalmente o que ia fazer amanhã? Depois de amanhã? Na semana que vem? E sem perceber, a gente passa uma parte enorme da vida em qualquer lugar. Menos no presente. E aqui vai um spoiler. Viver no presente não tem nada a ver com aquela imagem mística de paz interior, silêncio absoluto, mente vazia. Tem a ver com uma coisa muito mais simples e muito mais difícil, que é aprender a voltar para si. Oi, se a gente ainda não se conhece, eu sou Camila Flor e aqui no Sofá do É Tempo de Ser a gente conversa sobre ciclos, transições da vida adulta e autoconhecimento aplicado à vida real. Semana passada a gente falou sobre o passado. Hoje falaremos sobre o presente. E na próxima semana a gente fecha essa trilogia de vídeos falando sobre o futuro. E antes da gente continuar, eu preciso fazer aqui uma pequena ressalva. Falar sobre o presente é falar sobre um tema imenso, vasto. Tem muitas camadas aqui, muitas. A nossa relação com a atenção, com o estresse, com a ansiedade, com o corpo, com a tecnologia, com os pensamentos, com a forma como a gente vive os nossos relacionamentos, toma decisões, constrói a própria vida, porque perceber quando a gente saiu do presente e ter consciência, ferramentas e recursos para voltar para ele, não é só uma ideia bonita de bem-estar. Isso atravessa a nossa saúde física e mental, atravessa a qualidade das nossas relações, atravessa as escolhas que a gente faz e atravessa, inclusive, a forma como a gente constrói o nosso futuro e transforma sonhos em algo possível e real. Então, obviamente, eu não vou conseguir esgotar esse assunto num vídeo de poucos minutos. E aí eu quero deixar um convite aqui. Se ao longo desse vídeo for surgindo alguma questão, alguma camada, algum ponto que você gostaria de aprofundar, escreve aqui nos comentários, porque talvez esse tema mereça outros vídeos. E eu acho que vai merecer. Mas agora, pega um café aí e vamos começar pelo começo. O que é, afinal, viver no presente? Viver o presente não é estar em estado zen o tempo todo. Não é nunca se distrair, não é esvaziar a mente, não é flutuar numa nuvem de serenidade enquanto o mundo desaba lá fora. Presença é outra coisa. É a capacidade de perceber que a sua atenção foi embora e escolher trazê-la de volta. A mente humana divaga, isso é natural. O problema não é a distração. O problema é que muitas vezes a gente nem percebe mais que está distraída. A gente vive distraída e acha isso normal. Pensa numa mãe que está fisicamente com o filho, mas mentalmente está resolvendo um e-mail de trabalho. Numa esposa que está fisicamente ao lado do marido, mas mentalmente revivendo uma briga de 3 dias atrás. Numa profissional que acabou de concluir um projeto importante, mas está angustiada com o próximo que ela precisa entregar. O corpo está presente, mas emocionalmente, mentalmente, a pessoa está ausente. Foi embora. Viver no presente não é se obrigar a nunca sair. É perceber que você saiu e construir caminhos para voltar. E olha, a gente não se distrai por acaso. Você já deve ter percebido que existe uma disputa pela nossa atenção o tempo todo. Notificações, manchetes, grupos de WhatsApp, e-mails e stories, algoritmos, uma mensagem que chega enquanto você responde outra, uma notificação que aparece enquanto você está tentando terminar uma tarefa. Você abre o celular para fazer uma coisa e pouco tempo depois você nem lembra mais por que você tinha pego o celular. E o efeito colateral disso é que a gente desenvolve uma coisa que eu chamo de prontidão permanente. Você não está exatamente focada em nada, mas também não está relaxada. Está sempre disponível, sempre prestes a responder, resolver, antecipar, reagir.
É como se uma parte de você estivesse o tempo inteiro esperando uma próxima coisa acontecer. O próximo problema, a próxima mensagem, a próxima demanda. E por trás dessa prontidão permanente, existe uma crença que a gente nem percebe que carrega. Eu não posso parar. Porque se eu parar, o que vai sobrar? Que sentimento aparece? Que insatisfação? Quem vai fazer por mim? O que vai desabar? Quem vai me substituir? E se eu não fizer isso? O que eu vou estar perdendo? Que pergunta incômoda? Que cansaço eu finalmente vou ter que admitir? Eu vivi assim por anos, talvez décadas. E olha, funcionava. Eu entregava. Performava, resolvia, dava conta. Mas eu não estava lá. Era uma engrenagem bem calibrada. E só. E talvez seja por isso que viver no presente pareça tão difícil. Porque quando você passa o dia inteiro nesse estado de prontidão permanente, respondendo, antecipando, resolvendo, reagindo, a sua atenção se acostuma a estar sempre no próximo estímulo, na próxima mensagem, na próxima tarefa, no próximo problema, no próximo pensamento. Mas aqui tem uma coisa importante. Quando a mente sai do presente, não significa que você perdeu a capacidade de voltar. Porque atenção plena também é um treino. Em 2013, um estudo publicado na revista científica Psychological Science observou que um treinamento breve de mindfulness esteve associado a menos divagação mental durante as tarefas avaliadas, além de melhora em medidas de memória de trabalho e compreensão de leitura. Eu vou deixar essa pesquisa na descrição aqui do vídeo para quem quiser consultar. São muitos os estudos que comprovam hoje em dia os benefícios das práticas de mindfulness, mas eu gosto muito desse estudo porque ele reforça uma ideia muito simples. A nossa atenção não é uma coisa completamente fora do nosso alcance. Ela pode ser treinada e deve ser treinada. Isso não significa que meditar vai te transformar numa pessoa imune à distração, nem que o objetivo seja nunca mais se perder nos próprios pensamentos. Significa uma coisa muito mais simples e, para mim, muito mais bonita. A capacidade de voltar para si pode ser praticada. A presença não é um dom, é um treino. E às vezes esse treino pode começar ridiculamente simples, com uma respiração. Eu não estou falando de técnicas avançadas. Não estou falando de sentar 1 hora em postura de lótus, nem de esvaziar completamente a mente. Eu estou falando de parar por alguns segundos e sentir o ar entrando e o ar saindo com presença, com atenção, apenas respirar. Poucos segundos. Porque nesse instante você oferece para sua atenção um lugar concreto para voltar. O ar, o corpo, o agora. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição algumas meditações que eu fiz aqui para o canal. Uma delas tem só 3 minutos. E a proposta é exatamente essa: criar um pequeno espaço de reconexão no meio da correria do dia a dia. A gente está tão acostumado a buscar grandes transformações e esquece o poder das pequenas interrupções e dos recursos que a gente já carrega dentro da gente. Uma pausa de 1 minuto, um respiro antes de responder, um gole de água tomado com atenção, uma conversa em que você realmente está ali, um banho onde você percebe a água caindo no corpo, em vez de usar aqueles 10 minutos para continuar resolvendo mentalmente a vida inteira. Isso também é treino de presença. E olha, começar a viver o presente é isso, começa assim, voltando para esse momento aqui, pro agora. E tem uma coisa que eu demorei muito tempo para entender. A vida que você quer não vai começar quando você emagrecer, quando mudar de emprego, quando os filhos crescerem, quando ganhar mais dinheiro, quando a crise passar, quando finalmente tudo se resolver. Porque a verdade é que sempre vai existir alguma coisa para se resolver. A vida está acontecendo agora, nesse momento, nas pequenas repetições, no ordinário, na segunda-feira comum, na terça-feira sem graça, naquela quarta-feira em que aparentemente nada aconteceu, mas você estava lá. Talvez estivesse tomando café com alguém que ama. Talvez seu filho tenha te contado uma história
relativamente sem importância, e daqui uns anos você daria tudo para escutar de novo. Talvez você tenha caminhado até a padaria, sentido o sol no rosto, rido de alguma coisa boba. A gente espera os grandes acontecimentos para chamar alguma coisa de vida, mas a maior parte da nossa história é feita de dias comuns. E eu aprendi isso no meio de um burnout, depois de uma crise depressiva, quando tudo parou e eu fui obrigada a me perguntar: continuar para onde? Eu estava há tantos anos respondendo ao urgente que já não sabia o que era importante. E foi só quando eu criei um espaço de pausa, um espaço real, intencional, que as coisas começaram a se reorganizar, a ter prioridades reais, não todas de uma vez, não magicamente, mas realmente de dentro para fora. Foi desse lugar que nasceu o Ritual Entre Ciclos, um método de 3 etapas: meditação guiada, roda da vida interativa e escrita terapêutica, que eu criei primeiramente para mim, para me ajudar a pousar e a olhar para a minha vida e a perceber onde eu estava, como eu estava e para onde eu estava indo. E principalmente para parar de seguir no automático só porque eu estava em movimento. Depois, quando eu vi o que esse processo estava fazendo com a minha clareza, com a minha capacidade de fazer escolhas mais conscientes, com a minha presença e com a minha capacidade de estar aqui ao invés de simplesmente continuar correndo, eu decidi compartilhar. Hoje, o Ritual Entre Ciclos acontece dentro de um aplicativo. Você entra, faz no seu tempo, salva suas respostas, constrói um retrato do seu ciclo atual, do momento que está vivendo e do próximo ciclo, dos próximos 90 dias que quer construir. O acesso é por 12 meses para você voltar quantas vezes sentir, e o valor de lançamento é R$35. Eu ainda não sei por quanto tempo. O link está aqui na descrição do vídeo. Mas para mim, mais importante do que isso é o gesto, é a intenção de parar e de querer olhar para a própria vida com essa intenção de pausar. É você conseguir dizer para si: por alguns minutos eu vou parar de responder ao mundo e vou me escutar. Vou olhar para mim, porque o mundo não vai necessariamente criar essa pausa por você. As demandas não vão desaparecer. O celular não vai parar de apitar. A vida não vai esperar que tudo fique calmo. A presença precisa ser construída enquanto a vida acontece. Viver o presente não é um destino, é uma prática. E toda prática tem recaídas. Tem dias que você vai se perder de novo. E tá tudo bem. Vai ser sugada pelas demandas, pelas notificações, pela ansiedade, mas presença não é nunca cair, é saber voltar de novo e seguir treinando essa volta. Na semana que vem a gente fecha essa trilogia com o futuro, a ansiedade que ele gera, a ilusão do controle e como construir um amanhã que não seja uma fuga do hoje. Vamos juntas? Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Você consegue viver o presente? Ou a sua vida tá mais para aquela esteira que não desliga nunca? Um beijo, até breve.